Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Escatologia, Princípio do Fim. Vamos falar sobre esse assunto. Os 10 chifres são 10 reis. O sétimo reino e os 10 chifres. Aqui em Apocalipse 17, versículos 12 a 14, vai falar assim: E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Eles têm um mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Então esse texto já vai nos dizer que os 10 chifres representam 10 reis, né? É simbolismo de poder, de autoridade, né? E que estes reis, eles ainda não receberam o poder, não receberam o reino ainda, mas eles receberão no tempo em que a besta estiver operando. Eles receberão este poder de reis com essa autoridade por 1 hora profética. 1 hora profética, pelos cálculos aqui, né, que eu não vou entrar em detalhes, se formos colocar mais ou menos um dia como um ano, como tem alguns textos bíblicos, né, que vai colocar a semana de Daniel como a semana de anos. Então, se for colocar dessa forma, essa contagem de 1 hora dá cerca de 15 dias. Serão 15 dias que estes terão poder como reis, juntamente com a besta, e depois entregarão o seu poder à besta. Porém, nesse meio tempo, eu acredito que está incluído aqui aquele texto de Daniel que diz que o chifre pequeno, ele cresce e abate 3 reis. E aí sim ele recebe o poder, né, dos 10 todos. Ele meio que submete esses 3 e toma ali o poder de todos os 10. E aqui diz que estes combaterão contra o Cordeiro, como está dizendo aqui em Daniel 8, 25. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem em segurança. Agora o texto em detalhe. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Príncipe dos príncipes é esse aqui, o Cordeiro, né? Jesus Cristo, Rei dos reis. E a palavra diz que Jesus matará a besta com a palavra, a espada, né? A palavra que sai da sua boca. Por isso está dizendo aqui, sem mão será quebrado. Então esta é a besta que representa o sétimo e último reino, né? Que ela tem 10 chifres, que são esses 10 reis. Agora temos alguns pontos a considerar sobre esta besta, né? Ela foi um reino que existiu antes de Roma e voltará a existir no tempo do fim, para ser a própria besta, né? Então nós temos que fazer essa diferença, porque diz assim o texto de Apocalipse 17, versículo 8, a parte A: A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. Então aqui o reino que você viu, ele já reinou uma vez no passado, porque João estava ali inserido no Império de Roma, né? Então o anjo explica para ele: esta besta que você viu, ela já reinou, ela foi no passado, e já não é, ela não está reinando. Ou seja, a besta que está reinando agora, digamos assim, o animal, porque Deus considera esses reinos humanos como animais, ele diz, esta que está reinando agora, que é Roma, ele está dizendo, não é ela que vai voltar no fim dos tempos, porque ela foi e já não é. Esta que foi não está reinando agora, porém voltará a reinar, há de subir do abismo. Ou seja, é uma besta que foi antes de Roma, e tem Roma agindo naquele tempo de João, e ela virá depois de Roma, ou seja, no fim dos tempos.
O anticristo é o 8º rei dessa 7ª cabeça. Apocalipse 17, 11, a parte B diz assim: e a besta que era, a besta que um dia reinou, e não está reinando, e já não é ela também o 8º, e é dos 7 e vai à perdição. É o 8º que? O 8º rei, não é o 8º reino. Porque o 7º é o último reino, né? Temos que entender isso. O 7º é o último reino, porém, o anticristo ele se levantará para ser o 8º rei desta 7ª cabeça. Quando ressurgir, tem que durar pouco tempo. Aí diz Apocalipse 17, 10, a parte B. Quando vier, importa que dure pouco tempo. Talvez esteja se referindo a esse pouco tempo ali, aquela 1 hora, né, que falamos no slide anterior. Esse será o último reino. Eles pelejarão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Apocalipse 17, 14. Então aqui nessa imagem está Era, né, como está aqui, a besta que era, como está aqui uma face de um dragão, né? Que está aqui, ó, um dos 5 que caíram. Esse mesmo aqui, que é um dos 5 que caíram antes de Roma se estabelecer, um desses reinos aqui que existiu antes de Roma, voltará. Ele será aqui após Roma como a besta. Então ele era, já não é, porque é Roma que estava agindo naquele tempo, e há de subir, ok? O 8º rei do 7º reino. Aí aqui tem a profecia de Daniel 7, versículos 23 e 24. Ele disse assim: o 4º reino será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e a fará em pedaços. Quanto aos 10 chifres, deste reino se levantarão 10 reis. Depois deles se levantará outro. Ele será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Isso é o que falamos, né, há pouco, sobre o levante, né, do anticristo, que é o chifre pequeno, que vai crescendo muito, e ele abate 3 reis. Então aqui está dizendo que isso tudo parte do princípio do 4º animal. O 4º animal João vê como um corpo de leopardo, que olhamos, já lembramos da Grécia, né? Que é o leopardo de 4 cabeças e 4 asas, do nosso último estudo. Então o 4º animal ele tem o corpo de leopardo, ele é um animal híbrido, misturado, né? Depois ele tem as patas de urso, representando ali a Medopérsia, que era urso, né? Na visão de Daniel capítulo 7, e ele tem também a boca de leão, o leão que representa a Babilônia, também lá naquela visão, nessa mesma aqui desse capítulo 7. Então ele está dizendo que ele será diferente de todos os reinos, porque é uma mistura dos reinos anteriores a Roma, e ele vai pisar a tudo e vai fazer em pedaços, né? Ele vai esmagar os santos, vai destruir os santos do Altíssimo, como diz a palavra. Claro que ele não vai eliminar de todo os santos da igreja do Senhor. Porém, uma parte da igreja será realmente morta na mão deste reino. E a outra parte estará longe da vista da serpente. Que reino esses reis ainda não receberam? O 7º, que é representado pelo 4º animal. Segundo Daniel, haverá um reino no qual dele sairão os 10 reis. O 7º reino se formará com os 10 reis, depois o anticristo surgirá nesse meio, vai derrubar 3, e ele mesmo se faz o 8º rei. Entenderam? Desse mesmo reino. Então ele vai crescer e conquistar o seu poder, a Bíblia diz inclusive com astúcia, né? Diz que ele conquistará o reino com astúcia e mentiras. Aqui botei uma imagem, né? Porque entendo que virá lá do Oriente Médio. Tentando entender o mistério.
Bom, aqui eu coloquei essas 3 imagens que na profecia praticamente simbolizam a mesma coisa. Os 10 dedos da estátua de Daniel 2 são os mesmos 10 chifres de Daniel capítulo 7. E também são os mesmos 10 reis de Apocalipse 17, né, que vão formar esse grande reino aí. E desse meio aí, que é esse reino que vai estar acontecendo, sairá o chifre pequeno, que é a representação do anticristo. Porém, ele será derrotado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ver por Apocalipse 17:11 que o anticristo ele está envolvido em todo o processo desse reino. Ele está tanto na besta do mar, está ali no meio, quanto na própria besta da terra. Que a coisa vai afunilando, a coisa vai estreitando para apontar para ele. Que no final ele reinará sobre todo este reino, sobre todo esse poder. Que o dragão dará o poder para ele, o poder desses reinos humanos. Né? O dragão ali, representando Satanás, dará o poder ao anticristo. É como se fosse uma imitação do nosso Deus Todo-Poderoso, dando o poder do seu reino celestial a Jesus, o Cristo. Então agora vem, né, o dragão dando o poder do seu reino, que é o reino humano, para o anticristo. E só pode ser anticristo se os representantes, o corpo de Cristo, estiver aqui na Terra. Senão ele seria anti o quê? Né? Tem que ser anti algo que está ali vigente no momento. Então o corpo de Cristo, que é a igreja, estará aqui e ele estará combatendo a igreja do Senhor. Então vemos aqui, nessa imagem, os 7 reinos, porém há 8 reis, numa forma geral de se falar, né? Claro que houve muito mais reis aqui dentro desses reinados aqui, mas Deus está contando a nação, né? E aqui no final, o anticristo, ele é o 8º rei dessa história, né, gigantesca que remete a milênios, desde o Egito até o fim dos tempos, que não sabemos quando será. Aqui colocamos um mapa do Oriente Médio, que colocamos ali como os possíveis 10 chifres, o 7º reino da besta. Por que possíveis? Porque não temos uma certeza absoluta se essa configuração é dessa forma mesmo, né? Então vemos aqui em verde o país de Israel e aqui em volta em vermelho há 10 nações que o cercam. Todos inimigos de Israel hoje. A 7ª cabeça. Seria o Império Otomano a 7ª cabeça da besta? Bom, eu já coloquei aqui que eu não acredito que o Império Otomano seja a 7ª cabeça, né? Mas ele apresenta uma sombra para esta 7ª cabeça. O modo de agir, o povo que está ali neste império. Então, para mim, ele representa uma sombra daquela 7ª cabeça que ainda há de vir. Agora vamos ver o afunilamento das profecias de Daniel. Uma história que Deus está contando desde o sonho de Nabucodonosor, da estátua, até o capítulo 12, né? Começando lá no capítulo 2 até o capítulo 12. Essa estátua ela vai falar dos impérios a partir da Babilônia. Né? Deus vai contando ali um sonho a Nabucodonosor e o próprio Daniel revela este sonho a ele, que seriam a história do mundo naquela estátua ali até o fim dos tempos. Então, a partir da Babilônia estão os reinos que virão, né, profeticamente até o fim dos tempos. Após isso, no capítulo 7, Deus dá uma visão agora ao seu servo Daniel. Então, a Nabucodonosor, um ímpio, Deus mostrou esses reinos como uma estátua com metais preciosos. Porém, ao seu servo Daniel, ele mostrou esses mesmos reinos, porém como animais ferozes e terríveis, como na realidade são, né? Os reinos humanos. Então é a visão dos 4 animais, que vai afunilando, mostrando mais detalhes com os 10 chifres, e também mostra o chifre pequeno. Já em Daniel 7 temos estes acontecimentos.
Após isso, Daniel 8 já tem a visão do bode e do carneiro, representando ali os impérios da Medopérsia, que conquistaria a Babilônia, e depois o império da Grécia, que conquistaria a Medopérsia. Então, a Medopérsia é representada por um carneiro e a Grécia é representada por um bode peludo. E também, a partir daí, se fala também do chifre pequeno. Ou seja, está se falando do chifre pequeno no capítulo 7, já dos 10 reis, que dali dentre desses 10 reis sai o chifre pequeno. Depois ele mostra de onde esse chifre pequeno sai com mais detalhes, já do Império Grego, né? Das 4 cabeças, né? Dos 4 reinos que foram divididos do Império Grego. Ali sai o chifre pequeno. Então está mostrando esse Império Grego seria o grego que vemos a Grécia hoje? Talvez não. Esteja talvez falando do local geográfico onde a Grécia agiu, né? Onde a Grécia mais se instalou ali com seu império, que hoje simboliza a Turquia, não é? Aquela área ali no Oriente Médio, apesar da Grécia ser na Europa. Porém, o seu raio de ação, como diz a profecia, ele vinha esse bode como no ar, de tanta velocidade, vinha do Ocidente para o Oriente. Então ele se estabeleceu no Oriente. Daniel 10 e 11 já vai falar da Grécia e do homem vil. Vai entrar em muitos detalhes ali das guerras dos gregos com os outros povos, né? Vai ter um monte de detalhes ali e vai chegar, no final das contas, após a Grécia, vai chegar ao homem vil. Então vemos que no capítulo 8, também depois da Grécia, vai partir para o chifre pequeno, que é o anticristo. Já direto aponta do império antes de Roma para o chifre pequeno, que é no fim dos tempos. E no Daniel 10 e 11 também fala das guerras da Grécia, ali de todos os seus reinos ali subdivididos, e depois da própria Grécia pula direto para o homem vil, que é o próprio chifre pequeno, o anticristo. Então vemos, como dizem outros textos, que a besta que é uma besta que está reinando antes de Roma. A Grécia reinou antes de Roma, né? Então precisamos dar uma atenção especial a esses detalhes. E a partir da Grécia, a profecia pula direto para o fim dos tempos. E aí vem, quando aparece esse homem vil, fazendo tudo o que lhe apraz, né? Cortando o sacrifício contínuo, perseguindo e matando, né? Destruindo o povo santo. Em Daniel 12 diz que o arcanjo Miguel, que é aquele que se levanta em favor do seu povo, se levantará para defender o seu povo. Então agora está tratando da volta de Jesus, que é já o final de todas as coisas, né? Então Jesus volta, salva o seu povo e logo em seguida destrói o inimigo, como realmente é o seu modus operandi, como falamos já em outros vídeos, né? Deus tem essa forma de trabalhar. Deixa a coisa chegar bem até o finalzinho, mesmo quase uma extinção do seu povo, e ele vem e salva o seu povo de ser aniquilado e logo a seguir destrói o inimigo. Aí, após isso, ele instaura o milênio e depois do milênio vem a eternidade. Então, esse é o afunilamento que nós vamos ver na profecia de Daniel, né? Deus vai apontando isso até chegar realmente na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E com isso, o Senhor, nosso Deus, está contando uma história da humanidade, né? E contando, por conta da queda do homem, o diabo teve domínio sobre os reinos do mundo. Então a Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno, né? E o dragão aqui representado é o próprio diabo, como está em Apocalipse 20, versículo 2. Ele prendeu o dragão, que é a antiga serpente que estava lá no Éden, dizendo que desde o início essas coisas ruins, um engano, vem do dragão,
né, já na antiga serpente, e ele diz quem era essa antiga serpente, que é o diabo e Satanás, o acusador. Então, ele é a base disso tudo, né? Que no final de tudo, ele dará o poder desses reinos do mundo para o anticristo. E aí, isso tudo está também sobre o domínio do nosso Senhor Deus, para que ele possa dar um fim a todas essas maldades de Satanás nesse mundo. E aí sim, instaurará o seu reino e viveremos e reinaremos com ele para todo o sempre. Então que Deus abençoe a você, espero que tenha gostado, deixe o seu like, seu comentário, curta e se inscreva em nosso canal. A paz a todos.